Vamos agora a Brasília. O assunto por lá é a lista de 14 pessoas que mudaram de status na CPI da Covid. Passaram de testemunhas a investigadas. Ontem, no Jornal da Globo, o Nilson Clava já havia antecipado alguns nomes da lista e é com ele que a gente vai conversar agora, saber pra gente como é que ficou a lista definitiva, então. Boa noite. Boa noite, Bocardi. Boa noite a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal da Globo. Olha, Bocardi, numa semana marcada pela ausência de Wizard, marcada pelo adiamento de depoimento e uma reunião mais esvaziada, como a de hoje, o foco, sem dúvida, esteve nesse anúncio, anúncio que marcou uma nova etapa nessas investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito. E estar nessa lista de investigados significa ser suspeito, pelo menos na avaliação do relator, de ter cometido algum crime. Essa lista tem 14 nomes, a gente separou os nomes para mostrar para vocês. Por exemplo, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, porque na visão do relator, os dois tiveram participação decisiva na compra e na divulgação de medicamentos sem eficácia e agiram com descaso na negociação principal, que é a negociação de compra da vacina. O ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, na gestão de Pazuello, também vai ser investigado pelos mesmos motivos. Outro investigado é o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A inclusão dele, inclusive, enfrentou uma certa resistência da cúpula da CPI, mas o relator conseguiu ali convencer os colegas. Além do ministro, também tem na lista outros 3 integrantes do Ministério que nós vamos mostrar para vocês. Por exemplo, a secretária Mayra Pinheiro, o secretário Hélio Angotti Neto e a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fantinato, por estimularem o uso do chamado kit Covid, composto por medicamentos ineficazes contra o coronavírus. Diante do colapso da saúde em Manaus, o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, também será investigado. Além desses, outros 6 nomes que fazem parte, na avaliação do relator, do chamado gabinete paralelo de assessoramento do presidente da República à margem ali da ciência, também serão investigados. Por exemplo, Arthur Weintraub, que é ex-assessor especial da Presidência da República. Os médicos Nisi Yamaguchi, Luciano Dias Azevedo, o virologista Paulo Zanotto e Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência, além também do empresário Carlos Wizard. E essa lista de investigados não para por aí. O relator Renan Calheiros diz que ela pode crescer nas próximas semanas e que ainda precisa esclarecer os limites ali da competência da CPI, inclusive para saber se governadores e o próprio presidente da República eventualmente podem ser incluídos. Vamos dar uma olhada no que disse o relator. Nós estamos aguardando a definição da competência para investigar governador, né, que está submetido ao Supremo Tribunal Federal, e até mesmo a própria investigação direta do presidente da República, cuja competência nós não sabemos ainda se poderemos fazê-lo ou não, porque tem algumas vedações. Por exemplo, nós não podemos convocar para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito o presidente da República, mas nós podemos investigá-lo diretamente no procedimento do fato determinado ou não podemos, né? Então, essa lista ela vai se ampliando na medida em que for se esclarecendo os limites da própria competência da investigação. Você falou do empresário Carlos Wizard. Ele não compareceu ao depoimento na CPI e hoje a Justiça autorizou a apreensão do passaporte dele e também a condução coercitiva. Sim, Bocardi. Inclusive tentaram essa condução, né? Ontem a Polícia Federal esteve em uma das residências de Carlos Wizard em Campinas, São Paulo, e não o encontrou simplesmente. Houve essa tentativa. Segundo a PF, o último registro mostra que o Wizard saiu do Brasil no dia 30 de março em um voo para o México. Com a condução frustrada, a Justiça determinou, sim, hoje à tarde, a retenção do passaporte do empresário assim que ele retornar ao Brasil. A defesa de Wizard até tentou recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Luiz Roberto Barroso determinou e autorizou essa condução coercitiva para que ele preste o depoimento. Bocardi.
Hoje também foi dia de depoimentos na CPI de 2 infectologistas que defendem tratamento sem eficácia comprovada contra a Covid. Eles falaram, mas quase não tinha senador para ouvir. Teve um boicote aí, né, por parte da maioria dos integrantes. Teve sim. Essa estratégia de esvaziamento daquela ala majoritária da Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive, como nós antecipamos ontem aqui no Jornal da Globo, se confirmou hoje. Inclusive, nem o relator, Renan Calheiros, fez perguntas aos 2 médicos. Ali, a Comissão Parlamentar de Inquérito só tinham os senadores governistas que criticaram esse esvaziamento no dia de hoje. O governo, aliás, foi atrás ali de senadores que nem são integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito para reforçar o time e prolongar um pouco essa reunião. Os médicos foram chamados para depor pela tropa de choque, né, do governo e mostraram posições contrárias ao que diz e prega a ciência claramente. Eles condenaram medidas como o lockdown, por exemplo, e defenderam o uso de medicamentos combinados como a hidroxicloroquina. Vamos ver. Eu defendo o uso em algumas situações de hidroxicloroquina, mas não defendo imunoterapia. Eu sou infectologista. A gente dá tratamento combinado na AIDS, na hepatite C, na tuberculose. Isso não é novidade para mim. Enquanto continuar apenas pensando que lockdown vai ser a solução, a bala de prata para a solução da Covid no Brasil e no mundo, nós vamos continuar enfrentando esse problema. As declarações provocaram reações na comunidade científica. Todas as sociedades médicas e científicas fizeram os seus pareceres médicos, dizendo que esses tratamentos precoces não servem para a Covid-19. Assim também o fizeram na FDA americana e a Organização Mundial de Saúde, levando em conta o melhor nível de evidência, que são os estudos controlados, randomizados. Quanto mais tivermos afastamento e distanciamento físico entre as pessoas, a redução da transmissão se dá. É uma questão de ciência, uma questão de vírus, uma questão de matemática, uma questão de física. A sessão ficou tão esvaziada ali que aquela votação de requerimentos marcada para hoje acabou ficando para a próxima terça-feira, quando os senadores vão analisar requerimentos de convocação do atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também a diligência para que Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, seja ouvido novamente, dessa vez num caráter mais reservado, também requerimento de convocação de representantes de algumas redes sociais para cobrar o combate à disseminação de informações falsas, inclusive pelo próprio presidente da República, e vão votar requerimentos de quebra de sigilo de outras empresas de Carlos Wizard. E na terça-feira tem marcado o depoimento do deputado federal Osmar Terra, considerado um dos coordenadores desse gabinete paralelo. Bocardi. Valeu. Obrigado, Nilson Clava. Boa noite.